Você que fica aqui comigo, vamos juntos mergulhar naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Olha uma pessoa vamos juntos? Vocês estão me ouvindo aí ou não? O microfone deu uma falhada. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: vamos juntos? Amém? Vocês estão motivados, cansados? O feriado aconteceu alguma coisa aí de diferente que deixou vocês cansados? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ela assim: vamos juntos? Amém, glória a Deus. Sei que vocês não gostam disso, mas é para vocês se atentarem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos e te pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha manifestar o teu reino, a tua vontade e a tua palavra sobre nós. Nós reconhecemos o teu favor e o teu senhorio sobre as nossas vidas e te pedimos, Pai, fala aos nossos corações através da sua mensagem pura, simples e verdadeira. Que em nome de Cristo Jesus venhamos sair deste lugar cheios da tua presença e cheios da tua palavra em nossos corações. Nós, Pai, em nome de Cristo Jesus, nos conectamos agora com o Senhor e com o teu Espírito, e em nome de Cristo Jesus, Pai, eu repreendo toda seta maligna sobre essa casa, sobre as nossas vidas, ó Pai, todo intento das trevas seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a nossa concentração e os nossos olhos estejam fixos em Ti, Senhor, e na Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida, Senhor, como Teu servo aqui neste lugar, e que a Tua glória, Senhor, o Teu amor, a Tua presença, o Teu poder seja revelado sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Josué, capítulo de número 1, verso de número 7. Você pode acompanhar nos telões também, se você preferir. Nós vamos ler até o verso de número 9. O tema dessa mensagem é mergulhados na palavra e permanecendo em oração. Essa palavra o Senhor nos deu, o título dessa mensagem o Senhor nos deu no dia 24/12 de 2023, no culto da virada, que seria uma palavra para nortear o nosso ano de 2024. Essa palavra que eu vou ministrar não tem a ver com a outra de 2023, de dezembro de 2023, mas o tema é o mesmo. Eu quero que você entenda, porque esse tema é o tema que o Senhor nos ministrou a respeito desse ano, e como nós estamos no metade do ano, é necessário nós relembrarmos aquilo que o Senhor falou conosco lá na virada do ano de 2023 para 2024, o tema que o Senhor nos trouxe para nortear essa igreja durante o ano de 2024. Quem está no plano bíblico de leitura da Bíblia durante um ano? Amém? Nós estamos durante o ano todo lendo a Bíblia juntos, num plano de leitura. Se você não está nesse plano de leitura, você pode continuar a partir de onde nós estamos, né? Ou melhor, começar do ponto que nós estamos. Nós estamos no livro de Salmos, estamos quase chegando ali na metade da Bíblia. Quando chegarmos por volta do Salmo 118, estamos aí na metade da Bíblia. Então, começamos desde 1º de janeiro de 2024 em Gênesis, estamos agora já no livro de Salmos. Então, se você quiser participar junto conosco, continue, né, a partir de Salmos, onde nós estamos inseridos. Você pode também participar de um grupo de WhatsApp, do Mergulhando na Palavra, que você vai ter acesso a todos os dias uma meditação e os versículos, os capítulos que estão sendo lidos no dia. Você pode procurar o Bolsoni, que é líder do Mergulhando na Palavra. Levanta a mão, Bolsoni. Você pode procurar ele, que é líder do Mergulhando na Palavra, e perguntar para ele qual grupo, que ele vai te indicar o grupo que você pode entrar. Amém, igreja? Josué 1, verso 7 ao 9 diz assim: seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medita nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo
nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar até aí. Amados, esse texto muito famoso nos fala a respeito de uma ordenança que Deus está dando a Josué num momento de transição. Moisés havia morrido, havia descansado no Senhor, e aqui nós vemos que Deus estava levantando um sucessor para levar o povo até a terra prometida. O nome desse homem era Josué, filho de Num. E a instrução que Deus dá para Josué foi a mesma instrução que Moisés deu também a ele. Alguns textos antes, Josué ouve de Moisés dizendo para ele: seja forte, Josué, você vai precisar ser forte. E Deus fala para Josué que por 3 vezes que ele deveria ser forte e corajoso, forte e muito corajoso, e forte e corajoso. Mas também Deus faz um adendo muito importante, que era para Josué não se desviar das leis e de tudo aquilo que Moisés havia lhe ensinado. Ele fala no verso 7: seja somente forte e muito corajoso, mas tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para um lado e nem para o outro, e assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Relembre continuamente os termos da lei e medita nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então, nós costumamos lembrar apenas daquilo que Deus falou para Josué: Josué, você precisa ser forte e corajoso. E em alguns momentos nos esquecemos que Deus também disse para Josué para que ele meditasse no livro da lei dia e noite, e não se apartasse dele, não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Deus disse para Josué que ele precisava ser forte e corajoso, mas isso não era apenas uma força natural ou uma coragem natural, mas a força e a coragem que Josué precisava receber era algo espiritual, era algo que vinha do Senhor. O Senhor lhe daria força e coragem, porque força e formosura estão no seu santuário, e o nosso Deus é um Deus de ousadia, o nosso Deus é um Deus de coragem. Por isso, força e coragem são atributos de Deus. E se são atributos de Deus, são atributos espirituais. Josué não precisava lutar com a força do seu braço apenas contra os seus inimigos, mas ele precisava de uma força que o colocasse de pé, de uma coragem, de um espírito de intrepidez, de um espírito de ousadia, para que ele pudesse ir. Porque se Deus estivesse falando com Josué apenas de força e de coragem, não faria sentido as muralhas de Jericó terem caído ao som de um grito e de um toque de um chofar. As muralhas de Jericó, a primeira batalha ao atravessar o Jordão, a batalha foi o Senhor que deu a vitória. O Senhor derrubou as muralhas, o Senhor fez as muralhas caírem, o Senhor entregou os inimigos nas mãos de Josué, nas mãos de Israel. Por isso, Josué precisava muito além de força e coragem humana. Josué precisava de obediência à voz profética de Deus, precisava de obediência para ouvir as Escrituras, para ouvir a palavra de Deus e progressivamente crescer nessa fé e nessa obediência. Todas as vezes que eu e você mergulhamos na palavra, quando nós meditamos na sua palavra, meditamos no livro da lei, quando nós nos debruçamos diante das Escrituras sagradas, progressivamente isso faz com que a nossa fé aumente e que a nossa vida seja transformada progressivamente. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso, a partir do momento em que eu vou ouvindo e meditando na sua palavra, e não me desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas meditando nela dia e noite, progressivamente, de forma crescente, o Senhor vai transformando a minha vida, o Senhor vai transformando a minha história. E Jesus, amados, que é a própria palavra, vai habitando dentro de nós e nos transformando de dentro para fora. A maior mudança que a palavra de Deus tem poder para fazer em nós é uma mudança interior. É algo que ninguém vê. Como nós falamos semana passada sobre raízes,
sobre alicerces, sobre estarmos enraizados. A raiz ninguém vê, ninguém percebe a raiz de uma árvore. Todas as pessoas querem colher dos frutos, querem comer dos frutos, mas as pessoas às vezes não percebem as raízes e quão importantes são as raízes. Por isso nós, cristãos, somos aqueles que crescemos para baixo, enraizados nele, enraizados em Jesus Cristo através da sua palavra, e por isso somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Amém ou não? Por isso, quando eu medito nas Escrituras, quando eu medito nas leis, na palavra de Deus, eu vou sendo transformado por Ele que é santo. Eu olho para um Deus santo e vejo a minha vida que precisa ser santificada dia após dia. Eu olho para um Deus puro e encontro a impureza da minha vida que precisa ser limpa. Eu olho para um Deus que não conheceu o pecado e encontro pecados na minha vida que precisam ser despidos, arrancados fora, lançados no abismo. Por isso a palavra de Deus, ela vai nos transformando dia após dia. E não é apenas através de uma leitura rápida, e não é apenas através de uma folheada na Bíblia, ou fazendo da Bíblia apenas uma roleta russa, ou um baú da felicidade para você que é velho, igual eu, amém ou não? Está chegando aos 30 e poucos anos. Essa semana eu recebi um áudio do Mateus e dizendo assim para mim, o Mateus da Milena: e aí, velho? Eu falei: velho? Cara, eu tenho 35 anos e ele está me chamando de velho, só que eu escuto meus áudios todos em velocidade 2, né? E aí ele falou: não, pastor, não chamei de velho, eu chamei de PR. Eu falei: Jesus amado, então está menos mal, né? Porque eu escutei velho, e eu comecei a olhar para a minha vida e falei: para os meus filhos, eu sou pai. Para os amigos dos meus filhos, eu já sou tio. Agora para o pessoal da igreja eu sou velho. Eu falei: não, pera, tem uma coisa de errado. Então, amados, quando eu debruço na palavra, quando eu medito na palavra e começo a identificar aquilo que Deus está querendo dizer, tanto no contexto histórico ao povo, fazendo uma exegese, uma hermenêutica, usando os atributos da teologia ao meu favor, quando eu mergulho na palavra e começo também a trazer aquela revelação para a minha vida, constantemente, eu percebo que algo em mim precisa ser ainda transformado, algo em mim ainda precisa ser mudado, algo em mim ainda precisa ser virado uma chave, em algumas áreas que nós carregamos, em algumas áreas que nós levamos como sequelas de coisas que nós vivemos na nossa história. E constantemente, quando olhamos para a palavra, para esse manual de vida e essa forma como Deus escolheu de falar com o seu povo, que é as Escrituras Sagradas, nós vamos sendo transformados dia após dia. Nós estamos dentro de uma geração que quer as coisas tudo rápido. Um vídeo de 1 minuto e meio já é muito cansativo para essa geração. Tem que ser palavras curtas e rápidas. Os estudiosos dizem que uma palavra com mais de 25 minutos já faz com que as pessoas percam o seu nível de concentração. Você que é crente antigo, você sabe que o culto tinha hora para começar, mas ele não tinha hora para acabar. O seu pastor começava a pregar, mas ele não tinha hora para acabar a mensagem. As coisas mudaram. Os cultos que eram de 4 horas se transformaram em 2, e algumas igrejas conseguem fazer até em 1h30. A palavra que era 1 hora virou 40 minutos, meia hora, e para alguns lugares até 25 minutos. Isso faz com que o nosso nível de profundidade diminua. E qual é a consequência disso? Nós sabemos de muitas coisas, ou temos informações de muitas coisas, assistimos muitos vídeos, vemos muitas coisas, nos alimentamos de muitas fontes, mas por outro lado, nós não temos profundidade em quase nenhuma delas. E a palavra, a Bíblia, não é um livro para que você leia rápido ou assista um vídeo de 1 minuto e meio e você consiga ter profundidade naquele vídeo, naquele Reels, naquele Stories. A Bíblia é algo que você precisa
se debruçar diante dela. É um livro onde você se debruça diante dele, diante desse livro, e permite que Deus fale com você. Por isso que quando Deus olha para Josué, Ele diz: seja forte, seja corajoso, mas não se aparte do livro da lei. Antes, medita dia e noite. Medita dia e noite. Deus não falou para Josué: leia rápido dia e noite. Deus disse para ele meditar, e meditar é se aprofundar, é você buscar conhecer, ter conhecimento. Davi, no final da sua jornada, ele chama o seu filho Salomão, lá em 1 Reis capítulo 2, verso 1, e dá algumas dicas, algumas instruções para Salomão. E olha o que a Bíblia diz lá em 1 Reis capítulo 2, verso 1. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que você fizer e por onde quer que for. Olha como aquilo que Davi disse para o seu filho Salomão é muito parecido com aquilo que Deus disse para Josué. Medita, não se afaste daquilo que Moisés te ensinou, não se afaste das leis, decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, porque se você não se afastar disso, você vai ser bem sucedido aonde quer que você for. Para Josué, Deus disse: você vai prosperar em todos os seus caminhos. Por isso, amados, eu e você temos diante de nós uma preciosidade, uma joia rara diante das nossas vidas. E por que eu digo uma joia rara? Porque essa Bíblia que eu seguro em minhas mãos, que você segure no sua, ou que tem até mesmo um aplicativo dentro do seu celular, em muitos lugares deste mundo, dessa terra, são proibidas de entrar, são proibidas a comercialização, aplicativos são proibidos de serem baixados, e nós temos acesso à sua palavra, e através da palavra nós temos acesso a quem Jesus é, nós temos acesso à transformação para nossas vidas e à prosperidade para nossas vidas, se seguirmos aquilo que está escrito. Só que muitas vezes nós queremos fórmulas mágicas, nós queremos caminhos mais rápidos, nós queremos atalhos, afinal nós estamos apressados demais, nós queremos tudo para ontem, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa hora e como nós queremos. E esquecemos que Deus não trabalha dessa forma. Os seus estatutos são imutáveis, a sua forma de agir e de trabalhar é a mesma. Hebreus capítulo 12 verso 8, 13, capítulo 13 verso 8 diz que o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele continua trabalhando da mesma forma. E por isso eu e você precisamos ser homens e mulheres experimentados na palavra, homens e mulheres que não são neófitos, como Paulo diz a Timóteo. Neófitos são aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não têm sabedoria naquilo que estão vivendo. Eu e você precisamos crescer constantemente nas escrituras sagradas, para que não sejamos enganados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, para que não sejamos enganados pelo anticristo, para que não sejamos enganados por aqueles que são imagens do anticristo. Um piloto, para se tornar um piloto de aviação comercial, ele precisa ter no mínimo 1.500 horas de voo para começar a operar numa rede comercial. Um voo comercial é um voo que leva muitas pessoas. E todo homem e mulher de Deus precisa ser experimentado, ou seja, ter experiência, e saber manejar bem a palavra, ou seja, as escrituras,
ter o conhecimento da palavra, ser experimentado, vivido na palavra, para não ser enganado, confundido e ludibriado pelo nosso adversário que brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás deseja destruir as nossas vidas todos os dias, em todas as horas, em todos os minutos. Ele é incansável, buscando alguém que se possa tragar. E você, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Santo, nós temos proteção e auxílio, mas a palavra é a nossa ferramenta contra esses ataques. A palavra é a espada afiada, a palavra é a espada que nos dá a capacidade de contra-atacar esses ataques do inimigo, porque se estivermos fundamentados na palavra, o vento forte, a tempestade, o dia mau, as coisas que venham se levantar contra as nossas vidas, não vão nos tirar da presença do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Lutero certa vez disse: a palavra bem pode existir sem a igreja, mas a igreja não existe sem a palavra. Isaías capítulo 40 verso 8 diz: seca-te a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. A palavra de Deus, amados, ela é a bússola para nossas vidas. Como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Através das escrituras nós vamos mergulhando mais profundo nela, e ao mergulhar mais profundo nas escrituras nós vamos tendo raízes, nós vamos nos conhecendo, porque quanto mais eu conheço dele, mais eu me conheço, e quanto mais eu conheço dele, mais eu sei que eu preciso ser transformado à sua imagem e à sua semelhança. A verdade é que muitos, em alguns momentos, não querem mudança. Pessoas querem seguir com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim e vou ser para sempre assim, Gabriela. Porque a palavra, ela vai nos levar sempre para um lugar de confronto e de mudança. Quando olhamos para Jesus, quando olhamos para a perfeição, a primazia da criação, nós vemos que quantos atributos nós encontramos nele: o seu olhar de amor e misericórdia, a sua pureza, como ele tratava as pessoas, como ele não foi capaz de julgar todos os seus acusadores quando ele estava na cruz. Ele olha para aqueles e diz: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quando nós olhamos como ele se movia, como ele se comportava, como ele agia, como ele amava, como ele tinha o poder para perdoar, e como ele se importava, como ele se compadecia, como ele era movido em compaixão. Constantemente nós olhamos para nossas vidas e pensamos: eu preciso ser transformado como ele, eu preciso ser transformado assim como ele é. E a palavra vai nos levar para esse lugar de confronto, porque somos falhos e pecadores, somos homens e mulheres, somos aqueles que descendem de Adão, somos descendentes de Adão, temos uma natureza caída, uma natureza adâmica, mas ao encontrar o segundo Adão, ou melhor, o último Adão, ao encontrar Jesus Cristo, eu e você somos transformados por ele, ao ponto de que nós não venhamos mais reconhecer quem nós éramos antes dele. Sabe quando a sua vida já mudou tanto, e que as pessoas já nem te reconhecem mais, e que você já nem lembra quem você era mais? Às vezes você acha uma foto do passado, ou às vezes você encontra um amigo do passado, e ele fala: nossa, você lembra que a gente fez agora aquele negócio, a gente foi em tal lugar? Você fala: cara, nem lembrava disso. Porque parece que Deus fez um reset na sua memória, e você já nem se lembra quem você era mais, porque Jesus mudou tanto a sua vida,
Ele te transformou tanto que aquela pessoa do passado já não é mais essa pessoa do presente. E Jesus, ele tem o poder de fazer isso, amados. Se você procurar o Rodolfo lá do passado, você não vai encontrar mais ele hoje. Porque Jesus mudou a minha história, assim como mudou a sua. Amém ou não? E essa mudança constantemente, ela é feita a partir do momento que nós vamos sendo inspirados pela sua palavra. Ao olhar para a cruz, nós encontramos em nós ainda lugares que nós deixamos inacessíveis para que ninguém tocasse, baús escondidos, lugares onde nós, segredos que nós não abrimos para ninguém, situações que nós passamos que não falamos para ninguém. E é nesse lugar que Jesus deseja entrar. É nessas áreas que Jesus deseja entrar e nos curar por completo, para que a cada dia mais eu e você nos tornemos como Ele. Assim o é. Vocês estão aí, igreja? Amém? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 ao 17. Olha o que Paulo escreve para Timóteo, seu filho na fé. Toda a escritura é inspirada por Deus. Deixa eu ler na minha Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aí. Abrindo um parênteses para que você entenda o contexto dessa carta. Segundo alguns estudiosos, talvez esse seja o último registro de Paulo em vida, ou seja, a última epístola que Paulo escreveu. Diferentemente da primeira epístola de Timóteo, a segunda carta a Timóteo foi escrita numa prisão em Roma, já onde ele estava prestes a ser executado. Paulo foi decapitado. Ele estava numa masmorra fria e gelada, com poucas visitas, com poucas pessoas ao seu redor. A primeira carta a Timóteo, Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma. Ele tinha alguns poucos perseguidores, mas ele podia receber visitas de muitas pessoas, ele podia compartilhar o pão, ou seja, ele podia falar da palavra com algumas pessoas, ele podia receber visitas de algumas pessoas, ele podia pregar o evangelho. Na segunda epístola de Timóteo, Paulo já está numa cela fria, numa masmorra, sem receber visitas, e as perseguições já não eram mais pelos seus opositores, a perseguição era sobre o imperador Nero, que estava o perseguindo, buscando tirar a sua própria vida. A segunda epístola de Timóteo, Paulo já não tinha mais pessoas ao seu lado. Até mesmo aqueles que foram os seus escudeiros ou seus braços já haviam abandonado. Alguns tinham ido para a missão, alguns foram para alguns lugares continuar a pregação do evangelho, continuar a implantação de igrejas, mas as pessoas que estavam ao seu lado abandonaram. Segundo eles, nos seus escritos, apenas Lucas, o médico, estava ao seu lado. E Paulo manda uma carta para Timóteo, para o pastor da igreja em Éfeso, super preocupado com a sua vida na presença de Jesus. Paulo estava preocupado com a permanência de Timóteo na palavra. Olha que grave era isso. Toda igreja apostólica ou igreja primitiva, todas elas enfrentaram grandes influências dos judaizantes, daqueles que queriam que as pessoas fossem circuncidadas, que as pessoas vivessem as leis de Moisés, assim como todas as igrejas na Ásia Menor eram influenciadas também pela Grécia, pela cultura da Grécia, que era fortemente pregada por Roma. Então a influência da Grécia e também o misticismo religioso de outras doutrinas pagãs era uma mistura que acontecia
nessas igrejas, ou seja, era uma luta muito grande para aqueles que iam ser pastores dessa igreja, implantar o reino e pregar o evangelho. Muitas coisas eram ditas, muitos falsos profetas eram levantados, muitos falsos mestres traziam ensinos, feiticeiros, idólatras. Era uma grande dificuldade para a igreja naquela era. E Paulo, preocupado com a permanência na fé de Timóteo, escreve uma carta. E nesse capítulo que nós acabamos de ler, quando você lê o contexto do capítulo 3, Paulo fala a respeito de como seriam os últimos dias. Como seriam os últimos dias na terra. Abre lá capítulo 3 de Timóteo comigo, que vale a pena a gente debruçar nesse texto. Verso de número 1. Eu não ia falar sobre ele, mas eu creio que isso é importante. Timóteo 3:1. Põe a versão NVT, por favor. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: isso também é sobre você. Não é só sobre Timóteo, não. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres, e se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Nós vamos até o verso 9. Até aí. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Quem seria Janes e Jambres? Pela primeira vez citado na Bíblia. Segundo os estudiosos, Janes e Jambres foram dois homens que estiveram no arraial dos judeus, no arraial dos israelitas. Eram egípcios disfarçados de judeus. Enquanto Moisés subia ao Monte Horebe para buscar a revelação de Deus sobre os 10 mandamentos, Janes e Jambres ficaram no pé do monte, junto com todo o povo, instigando Arão a fazer o bezerro de ouro. Janes e Jambres foram aqueles que disseram: Moisés não vai voltar, vamos levantar para nós um Deus, vamos queimar as nossas peças de ouro e vamos levantar um bezerro de ouro. Esses eram Janes e Jambres, aqueles que eram egípcios fantasiados de judeus. Como um egípcio no arraial? Não sei. Como alguém fantasiado de um judeu? Não sei. Os egípcios não morreram todos na água? Sim, talvez. Sobraram alguns no Mar Vermelho. De fato, Janes e Jambres eram homens fantasiados de judeus. Falavam e professavam uma fé em Deus, mas na verdade não eram. E o desejo deles era fazer com que o povo pecasse. Qual foi o destino de Janes e Jambres?
a morte. Quando Moisés desce do monte, ele separa aqueles que estavam com ele e outros tantos morreram, se eu não me engano 40 ou 70 mil. Paulo olha para Timóteo e fala: Timóteo, olha o que acontecerá nos últimos dias. Vai haver pessoas como Janes e Jambres no seu meio. Vai haver pessoas dessa forma: avarentos, jactanciosos, egoístas, blasfemadores, desobedientes, implacáveis. Mas tu, porém, Timóteo, guarda o teu coração. Tu, porém, Timóteo, verso 10, tem seguido de perto o meu ensino. Verso 10, por favor. Tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha você que deseja o ministério aí. Olha você que quer ser pastor, quer pregar a palavra, ser evangelista, rodar o mundo. Preste atenção nesse versículo. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo está dizendo para um pastor lá de Éfeso, chamado Timóteo. E não só para um pastor, mas também para aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E Paulo está quase chacoalhando Timóteo através de uma carta para dizer para ele: Timóteo, você precisa permanecer. Timóteo, vai ter pessoas assim, assim e assado, mas você, Timóteo, permaneça. Você, Timóteo, se levante. Tu, porém, Timóteo, verso 14, versão RA, tu, porém, Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16, é o que nós falamos. Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Paulo lembra Timóteo de como seriam os últimos dias. Paulo alerta Timóteo de Janes e Jambres. Paulo sacode Timóteo para que ele não se perdesse. E Paulo leva Timóteo para a palavra. Timóteo, a palavra te ensina. Timóteo, a palavra te repreende. Timóteo, a palavra te corrige. Timóteo, a palavra te educa na justiça. O ensino significa que a palavra, ela manifesta sobre nós os atributos de Deus. É como um pai que ensina um filho, a palavra também faz isso conosco. A palavra nos repreende das nossas crenças e das nossas condutas erradas. A palavra fala: esse caminho é de destruição, esse caminho é de morte, essa porta é larga, e é o caminho largo que te leva à perdição. A palavra nos sacode, porque muitas vezes a gente está empolgadinho, fazendo as coisas, achando que está abafando, e quando nós lemos a palavra, nós entendemos que estamos fazendo tudo errado, porque não é o que tem like, é o que tem aprovação de Deus. Não é porque é todo mundo batendo palminha, é que tem aprovação de Deus. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está dizendo, e não àquilo que os homens estão dizendo a nosso respeito, ou dizendo a favor das nossas vidas. Se os elogios nos vislumbram, as críticas vão nos derrubar. Onde estão os nossos ouvidos? Para as críticas, para os elogios ou para a palavra? Vocês estão comigo? Amém, igreja? A palavra nos corrige. O significado do grego no original para correção é colocar no lugar. Correção é colocar no lugar. Quando você vai no médico com o braço quebrado, o que ele faz? Ele coloca no lugar. Isso é correção. É o que a palavra faz, ela corrige. Você está indo para o lugar errado, ele te coloca no lugar. Agora, se eu estou indo para o lugar errado, se eu estou andando segundo meus próprios caminhos, segundo a minha própria vontade,
e eu não aceito correção, o problema não é com as pessoas, o problema não é com a palavra, o problema é comigo. A palavra traz educação na justiça, ela nos educa. Como? Isso você deve fazer, isso você não deve fazer. O seu livre-arbítrio faz com que você tome a decisão. Você é livre. Eu sou livre para andar ou não pelo caminho que estou sendo educado. O meu filho está sendo educado na palavra desde o ventre da mãe, mas a escolha será dele, se ele vai permanecer no caminho ou se ele vai andar em outro. Da mesma forma é com as nossas vidas. Jonathan Edwards, um pregador, um reformador americano de 1703, pregou uma mensagem dizendo: use a Bíblia contra você. E ele disse nesse sermão, preste atenção que eu estou encerrando: sempre una a autorreflexão com a leitura e o ouvir da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia ou ouvir sermões, reflita e compare os seus caminhos com o que você leu ou ouviu. Pondere que harmonia ou desarmonia existe entre a palavra e os seus caminhos. Faça uso da palavra como um espelho pelo qual você se examina cuidadosamente a si mesmo. Poucos são aqueles que fazem como deveriam. Enquanto o ministro testifica contra o pecado, a maioria está ocupada pensando em como os outros falham em estar à altura. Podem ouvir centenas de coisas em sermões que se aplicam adequadamente a eles, mas nunca pensam que o pregador está falando ao seu respeito. A mente deles está fixa em outras pessoas para que a mensagem pareça se encaixar, mas eles nunca julgam necessitar dessa pregação. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra e falamos: nossa, essa palavra ia muito bem para o cara lá do meu trabalho. Nossa, essa palavra ia muito bem para tal fulano que não veio no culto hoje. Vou mandar essa palavra para ele. Mas quantas vezes nós pegamos a Bíblia e usamos ela contra nós mesmos e dizemos: essa palavra é para mim, essa palavra confronta a mim, essa palavra é para a mudança da minha vida. Quantas pessoas que mudam de igreja como se estivessem trocando de camiseta, porque entenderam que a palavra não foi boa para elas. Ou quantas pessoas querem apenas uma igreja que preguem uma palavra na qual seja bom aos seus ouvidos, seja confortável aos seus ouvidos. Paulo também alerta ao Timóteo que nos últimos dias muitos estarão com comichão nos ouvidos e não poderão ouvir a sã doutrina. É como se algo estivesse coçando, impossível de entrar. Quem somos nós? Mediante aquilo que as Escrituras estão nos revelando. Quem somos nós? Diante da verdadeira, pura e eficaz palavra de Deus. Hebreus capítulo 4 verso 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, a junta e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A palavra é consolo e alimento e renovo, mas a palavra também é instrumento de juízo para aqueles que não creem. A palavra para os convencidos, não para os convertidos. A palavra para os convencidos
é a exposição do que é superficial e também das suas falsas intenções. O escritor de Hebreus, que alguns julgam ser Paulo, estava preocupado porque os hebreus ali nessa epístola estavam um pé com Jesus e outro pé no mundo. Estavam vivendo parte com Cristo, mas o interior do seu coração estava distante dele. E o que o escritor de Hebreus escreve nessa epístola e especificamente nesse versículo? Ele está dizendo que a palavra é viva e eficaz. Ele está falando de Cristo. Ele está falando o próprio verbo, o verbo que era Deus, e o verbo estava com Deus e habitou entre nós. Ele está falando de Jesus. Jesus é a palavra, e Jesus é aquele que expõe o que é superficial e as falsas intenções. Ou seja, a palavra penetra e traz a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas, ou seja, do homem exterior e do homem interior. É isso que a palavra tem poder para fazer. E ao Deus da palavra nada fica encoberto. O verso de número 13 fala que tudo está descoberto. Não há criatura que não seja manifesta pela sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Essa é a primeira vez que a palavra é usada no Novo Testamento, a palavra patentes. A palavra patente significa no grego alguém que está segurando o seu pescoço ao ponto de torcê-lo para arrancar a verdade. Tudo está patente, tudo está descoberto aos olhos do Senhor. Diante dos olhos do Senhor, a sua palavra nos aperta e a verdade sai para fora. Assim como o animal tinha o seu pescoço torcido para o sacrifício, o mesmo significado da palavra patente no grego significa a mesma coisa. É como se Deus nos torcesse para tirar a verdade, porque nele nada fica encoberto, porque para Ele nós vamos ter que prestar contas de todas as coisas. Como eu disse, a palavra ela é instrução, ela é alimento, ela é transformação, mas ela é juízo. Por isso, amados, eu e você estamos diante da palavra todos os dias, para nos consolar, sim, para nos restaurar, sim, para mudar a nossa vida, sim, mas também, se andarmos desviados da verdade, essa mesma palavra irá nos julgar. O cavaleiro do cavalo branco, quando voltar, Jesus, ele vem em sua boca com uma espada afiada. Ele vem julgar pela sua palavra. Por isso eu e você, nessa noite, somos chamados a mergulhar nessa palavra. E assim como Davi, no dia que foi revelado o seu pecado, que nós façamos a mesma oração: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelas suas veredas eternas. Os discípulos que foram alimentados por Jesus constantemente nos seus 3 anos e meio de ministério, não entenderam o que Jesus havia pregado e dito. Só que quando Jesus ressuscita dentre os mortos após 3 dias, olha o que a Bíblia fala em Lucas capítulo 24, verso 44. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Verso 45, vamos ler de novo.
Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Até a ressurreição de Cristo, eles não tinham entendido nada do que Jesus havia falado. Mas Jesus explica tudo de novo, a lei de Moisés, os profetas e os salmos que apontavam para Jesus. Então o entendimento abriu. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Repita comigo assim: permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus explica a palavra, eles entendem a revelação de quem Cristo era, e Jesus fala para eles: permaneçam. O tema dessa palavra é mergulhados na palavra e permanecendo em oração. Jesus falou para eles: permaneçam em Jerusalém até que sejais revestidos de poder do alto. Jesus apareceu para mais ou menos 500 testemunhas vivas, oculares, depois da sua ressurreição. Apenas 120 permaneceram no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo. Isso dá outra mensagem. Só que o que eles fizeram? Do momento em que Jesus subiu aos céus até o momento que o Espírito Santo desceu. Atos capítulo 1, verso 12 ao 14. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, ou seja, Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, uma distância da jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para um cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A palavra perseveravam no grego significa ser constante e continuar em todo tempo no mesmo lugar. Eles permaneceram, eles perseveravam em oração. Eles não estavam perseverando em jogar a conversa fora. Eles não estavam perseverando em passar o tempo. Eles não estavam perseverando em fazer isso, X ou aquilo outro. Eles estavam perseverando em oração de forma unânime. O que é unânime, igreja? Comum acordo. A palavra unânime significa uma só mente, um só pensamento. O pensamento deles era: eu vou continuar orando até que o Espírito Santo venha. Eu vou continuar orando até que eu seja revestido do poder do alto, porque foi isso que Jesus disse que ia acontecer. Então os olhos deles estavam naquilo na promessa que Jesus havia feito. Os ouvidos deles estavam na promessa que Jesus havia feito. E por isso, quando o Espírito Santo veio, houve ali uma dispersão. 380 pessoas se dispersaram e apenas 120 permaneceram e foram revestidas do poder do alto. Porque permanecer dá trabalho. E permanecer em oração ainda é mais difícil. Só que eu e você não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas eu e você somos aqueles que permanecem, perseveram para a conservação da nossa alma, amém ou não? Nós somos chamados para permanecer, nós somos chamados para permanecer em oração até que Ele venha. Nós vamos continuar enchendo as taças, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar meditando nas suas escrituras sagradas até que Ele venha. Não dá para chegar até aqui e se perder no meio do caminho, já não há mais hipótese. Eu não tenho para onde ir, porque para onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? O que eu posso fazer da minha vida se somente aquele que me tirou do lamaçal do pecado tem poder para me sustentar de pé, amém, amados? Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir. Por isso eu preciso orar a forma como Ele me ensinou a orar: que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu.
Eu devo sim orar pelos meus sonhos, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho, sim, mas a minha oração também deve ser principalmente baseada na palavra. Eu devo orar a palavra, porque tudo que eu pedi, João capítulo 14, verso 13, tudo quanto perdires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus é a palavra. Então, como você ora? Com a palavra. Você ora no nome dele e com a palavra dele. E amados, ele nos garante que tudo que pedimos em seu nome, ele fará. Por isso que a nossa vida durante o restante desse ano, como igreja, como família, como corpo de Jesus Cristo, seja em mergulhar nas Escrituras, para que ela nos mude e nos transforme, e seja em permanecer em oração, orando a palavra, até que Ele venha. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.